Oi, já postei, começando aqui o terceiro bimestre, né? Postei um videozinho lá na plataforma, maneira mais engraçadinha, né? Da gente entender um pouquinho sobre essa matéria, que é as leis de Newton. E agora a gente vai explicar um pouquinho, né? Para não restar dúvidas, né? A gente tem três leis de Newton. A primeira que é a inércia, né? Lei da inércia, né? Que diz que todo corpo continue seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, né? Então, o que acontece aqui, ó, na ilustração? A pessoa está o ônibus está em movimento, né? A pessoa está lá parada segurando o movimento. Aquela parte de cima do ônibus, né? Quando o ônibus dá uma freada brusca, tá? O corpo da pessoa, das pessoas no caso aqui, tendem a fazer o mesmo movimento do ônibus. Ele não está andando em linha reta, né? O corpo está sendo pressionado ali para fazer o mesmo movimento do ônibus. Quando o ônibus para daquela freada, o que acontece? O nosso corpo continua indo para frente. Por isso que a gente usa o cinto de segurança. Eu estou andando com o carro, né? Quando o carro dá aquela freada brusca, o nosso corpo tende a continuar o movimento, continuar indo para frente. Aí a gente pode bater no painel do carro, tudo isso, então por isso que a gente usa o cinto de segurança, tá? E tem aquele airbag nos carros, justamente pro é tendência, né? Lei da física. O nosso corpo continua indo para frente e pode causar um acidente, machucar a gente. Por isso que a gente coloca o cinto de segurança, por isso que tem aqueles airbags no carro. Então a primeira lei, lei da inércia, tá? Segunda lei, lei da dinâmica. A dinâmica fala muito de força, força para cá, força para lá. Porque a lei da dinâmica está relacionada também aos movimentos. Quando a gente fala em dinâmica, é movimento, tá? Aí, o que diz a lei? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada, né? Para um corpo modificar, mudar de lugar, eu tenho que exercer uma força sobre ele, senão ele vai continuar ali parado, né? Para eu tirar um móvel do lugar, né, não vou conseguir só com a força do pensamento, né? O que eu tenho que fazer? Empurrar o móvel, né? Então eu tenho que jogar uma força, né, que seja maior do que o móvel, que a gente vai ver, né, para eu poder deslocar ele do lugar, tá? Aí a gente chama de força resultante. A minha força resultante tem que ser maior do que o móvel ali em si, tá? Para isso a gente tem uma formulazinha, né, para calcular a força resultante. Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? A aceleração aqui é da onde está o objeto, né? Aqui no caso da Terra, a aceleração da gravidade ali é 9,8, tá? Então, para a gente calcular essa segunda lei de Mendel, não, desculpa, de Newton, a dinâmica, a gente precisa aplicar, né, quando necessário, essa forçazinha aqui, essa fórmula aqui, ó. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, eu só vou conseguir mudar aquele objeto de posição se a força que eu fizer for maior do que a força que o objeto vai fazer para ficar ali parado, intacto, tá? Então a minha força tem que ser maior do que a força daquele objeto ali parado. Para isso tem essa formulazinha aqui, tá? Aí aqui, ó, a força, que a gente já viu aqui, massa vezes aceleração. Então aqui a gente aplica essa fórmula aqui, desculpa, tá? Força é igual a 2, né?
A força a gente sempre calcula em Newton, então por isso que está em N aqui. E a massa é igual a 1 kg, vamos supor, né? Aqui está a massa aqui, aqui está a massa correspondente, cada massa diferente aqui, né? Então, utilizando a fórmula, esse primeiro vai dar 2 metros por segundo, né? A aceleração aqui, no caso a aceleração da gravidade, vai ser 1 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração aqui vai ser 4 metros por segundo. Por que eu falo isso aqui? Porque a força, aqui no caso, a força eu já sei, 2, tá? Então, nessa fórmula aqui, a força vai ficar aqui, 2, tá? 2 newton. A massa eu já sei que é 1, aqui, ó, 1 aqui, tá? Então, na hora da gente calcular, a primeira aqui vai dar 2, tá? Que a gente está calculando o quê? A aceleração aqui. O que falta pra a gente ter é a aceleração, tá? Força eu já tenho, massa eu já tenho, falta aceleração, tá? Segundo, né? Força 2, massa aqui sempre em quilo 2, vai dar o quê? Aceleração 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Lembrando que a força sempre vai estar em newtons, a massa sempre vai estar em quilo e a aceleração sempre vai estar em metros por segundo ao quadrado, tá? Massa é diferente de peso, tá? Qual o seu peso? A gente pergunta assim, qual o seu peso? Ele fala 52 quilos, tá? O peso, ele depende da gravidade, da ação da gravidade que a gente vai ver mais à frente, tá? A massa é a quantidade de massa de quilograma que está no nosso corpo. Então, quando a gente sobe na balança, que lá aparece 52 quilos, 30 quilos, a gente não está falando do peso. Porque para a gente calcular o peso, eu preciso saber a gravidade, que a gente vai ver também essa formulazinha aí, tá? Então, para a gente calcular o peso, eu preciso saber da gravidade. A massa não, a massa já é imediato, a balança mesmo me dá, tá? Que a gente vai ver já a seguir. A terceira lei de Newton, né? Que é o princípio da ação e reação. Então, toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Vamos lá, ó. Toda ação aqui, né, tem uma reação. A ação aqui é uma porta, sei lá, um objeto fica parado. A reação é ele querer empurrar aquele objeto, tá? Aqui, toda ação é uma reação, é uma maneira da gente andar, tá? Esse pé na frente, esse daqui vai ter a reação de ir para frente também. Aí o de trás vai ter a reação de ir para frente também, tá? Aqui na turbina do avião, a ação aqui vai sair, né? Vai sair aqui o fogo, né? Junto com a ação do combustível, né? E vai promover que esse avião aqui vá para frente, tá? Então, essa ação aqui, né, de força vai para trás, né? Empurrando o avião para frente para ele poder alçar voo. Igual aqui, ó, no robô. A ação está indo para baixo, tá? Então a ação vai para baixo e vai propulsionar aqui, ó, o foguete para cima, reação dele, tá? Então toda ação, tem até uma frasezinha, a gente até usa muito isso daí, né? Não para descrever a lei de Mendel, de Newton não, mas para descrever o dia a dia, né? Qualquer coisa que fala assim, ah, eu fiz alguma coisa desse jeito porque toda ação tem sua reação. A gente usa essa frase para justificar. Aqui a gente tem só para a gente lembrar, né? Primeira lei é a lei da inércia, né? Um corpo permanece em repouso ou permanece em movimento, né? Isso se não tiver nada que force ele a mudar esses dois aspectos,
né? Então, o corpo ele vai permanecer em repouso ou tende a permanecer em movimento. Isso se não tiver nada que influencie aí nessa ordem aí. Segunda lei, a lei da dinâmica, né? Onde eu tenho a força resultante, a massa e a aceleração, tá? Aqui está o probleminha aqui, parecido com que a gente já resolveu ali, tá? Força resultante, aqui 500 newton, massa do carro aqui, ele colocou como 250, eu quero aceleração, tá? Então aqui, ó, é só modificar a fórmula, tá? Força resultante vai para cá, né? Dividindo pela massa. Então a aceleração é igual a 500 dividido por 250, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E aqui a lei da ação e reação, né? Se o corpo aplicar sobre uma superfície, né, uma força B, receberá deste, no caso da superfície ali que a gente está exercendo a força na mesma intensidade, só que em sentido contrário, igual a gente viu aqui, ó. Aqui, ó, força de mesma intensidade em sentido contrário. Aqui a ação está sendo para trás, a reação está sendo para frente. A ação está sendo para trás, a ação está sendo para frente, a reação está sendo para trás. Aí eu tenho que trocar isso daqui, tá? Passar para frente sempre para poder andar. Aí a gente tem aqui a força-peso também, tá? Força-peso, né, é calculado através de formulazinha também, tá? Força-peso aqui, peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Lá naquela primeira lá era a aceleração, tá? Aqui a gente pode até falar que é a aceleração da gravidade, mas para modificar ali, não ficar igual, a gente coloca a gravidade, tá? Então P é igual a peso do corpo, sempre em newtons, massa é a massa do corpo em quilo e G é a aceleração da gravidade do local. Por quê? Porque na Terra é uma gravidade, na Lua é outra, em Marte é outra, né? A gravidade da Terra é 9,8. Alguns cálculos, alguns problemas utilizam para arredondar logo 10, tá? Mas o correto é 9,8. Então aqui, ó, todos os corpos presentes no universo são atraídos uns pelos outros em relação à gravidade. A força com qual os corpos se atraem é proporcional à massa, tá? Essa força aqui que os corpos se atraem é proporcional à massa. Inversamente proporcional ao quadrado de distância entre eles. Para isso a gente tem essa formulazinha aqui, ó, tá? Aqui a gente tem várias coisas que a gente pode calcular, tá? Peso, aqui é massa vezes a gravidade, ótimo. Se nesse problema eu pedir a massa, vai ser igual a peso dividido pela gravidade. Se eu pedir a gravidade, vai ser igual a peso dividido pela massa, tá? Então a gente coloca aqui no triângulozinho para ficar mais fácil a gente pensar e quando eu pedir diretamente, vocês já sabem como é que é o cálculo. Então vamos lá, ó. Encontre a força-peso de uma pessoa na Terra cuja massa é de 70 kg e a gravidade é 9,8, tá? A massa é igual a 70 kg, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Peso, a fórmula do peso é isso aqui, ó, massa vezes gravidade. Massa eu já tenho que é 70, gravidade eu já tenho que é 9,8. Então o que eu vou fazer? A força-peso não é igual a massa vezes a gravidade? 70 dividido por 9, multiplicado. 70 vezes 9,8, 686 newton. Então a resposta aqui é 686 newton. Na Lua, a gravidade de lá é 1,6 metros segundos ao quadrado, né? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma fórmula, massa vezes aceleração da gravidade, só que eu vou utilizar a gravidade da Lua, que é 1,6. Então aqui, ó, 70 vezes 1,6, 112 newtons, tá? Então aqui a massa, quando a gente sobe na balança, é a mesma. Aqui na Lua, em Marte, em Júpiter, tá? É a mesma, tá? O que vai mudar vai ser o peso. O peso vai sempre depender da gravidade. Ó, peso.
Eu vou pegar a minha massa e multiplicar pela gravidade. Isso do local que eu quero, tá? Então, o peso sempre vai ser diferente, porque vai variar de acordo com a gravidade, tá? Observe que a massa não muda, apenas o peso é que varia de acordo com a gravidade. Vamos ler aqui. Pra cá. Ó, você está muito gordo, né? Aí ele lá pensando, estou ouvindo, quero que você perca peso, ouviu bem? Ele falando, falou. Ei, onde vai? A um planeta cuja gravidade é menor. No caso, ele teria que ir para o planeta, sim, mas a gente viu ali que a Lua, a aceleração da gravidade é 1,6. Então, se ele for para a Lua, o peso dele vai ser menor, tá? Então, o peso vai modificar de acordo com a gravidade. A massa não muda. Aqui a gente tem um erro quando a gente fala isso, né? A gente se refere ao quilo, ao peso, e o quilo é a massa, tá? O peso vai sempre depender da gravidade. Aqui. Ó, mais um exemplo ali. Na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6, o peso de uma pessoa é de 80 newtons. Na Terra, onde a gravidade é 9,8, a massa dessa pessoa em quilo será... Aqui eu estou falando primeiro da gravidade da Lua, né? Então, na Lua, onde a gravidade é igual a 1,6, o peso de uma pessoa é 80. Então, na Lua, o peso da pessoa é 80, tá? Na Terra, onde a gravidade é 9,8, a massa dessa pessoa em quilos será, olha aqui, ó, o peso aqui, que é a massa vezes gravidade. Então, esse peso aqui de 80 é na Lua. Na Lua já tem aqui o resultado, tá? Aqui, ó, tem resultado. Então, aqui a gente vai calcular dessa forma. Massa, né, da pessoa, que eu não sei, tá? Vezes 1,6, que é a gravidade aqui da Lua, tá? Então, a massa aqui, ó, da pessoa vezes a gravidade da Lua vai ser 50 quilos. Então, essa pessoa aqui, ó, na Terra, se a gente fosse perguntar a massa, seria 50 quilos, tá? Aí a gente entra naquele triângulozinho lá, ó. Como é que a gente faz para calcular a massa? É o peso dividido pela aceleração, que vai dar o quê? 50 quilos, tá? Aí vamos lá. Um objeto tem peso igual a 2.231 newtons na superfície de Júpiter, onde a gravidade é daqui, tá? Qual deve ser o peso desse corpo em marcha, onde a gravidade é 3,7? Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro a gente vai calcular a massa. Para a gente calcular a massa, peso dividido pela gravidade, tá? Segundo, calculamos o peso dela em Marte, tá? E depois a gente multiplica a massa que achamos pela gravidade de Marte. Então, para a gente calcular isso aqui, o que a gente tem que fazer? Primeiro, né, vamos calcular a massa, tá? O peso eu já tenho aqui, ó, 2.231, né? A massa eu não tenho, tá? E a gravidade eu já tenho, tá? Então, a massa, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu peso, dividir pela gravidade, que vai dar o quê? 90 quilos, tá? Só que eu quero saber o peso desse corpo em Marte, tá? Ah, essa gravidade aqui, isso aqui tudo que a gente fez é em Júpiter, tá? Então, eu quero saber o peso dessa pessoa aqui em Marte, onde a gravidade é 3,7, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o peso, para a gente calcular o peso, massa vezes gravidade. O peso aqui eu já tenho, que é 90, tá? Aqui, ó, peso aqui eu já tenho, que é 90. E preciso multiplicar pela gravidade, no caso aqui, ó, de Marte, tá? Que é 3,7. Então, quanto que vai dar aqui, ó? O peso vai ser igual a 333 newtons, tá? Sempre quando a gente fala em força, que a gente está falando sempre em força aqui,
leis de Newton. Leis de Newton sempre vai falar sobre força, e força sempre é M. M vem de quê? De Newton, tá? Então, quando a gente fala em força, sempre vai utilizar como resposta final M, tá? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, mas a gente volta com mais uma aulinha aí depois, para a gente explicar ainda mais a respeito dessas teorias, tá? A gente ainda volta. Beijos para vocês e até daqui a pouco na aula lá do chat, tá?